A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá. Boa noite, eu sou Elaine, estamos aqui juntos mais uma vez, em nome do grupo Esperançar. Então vamos lá em mais um encontro essa noite. Hoje nós vamos falar de um tema que desperta muita curiosidade e a gente vai tentar entender o que a doutrina espírita tem a nos dizer acerca dele. Para nós entrarmos nesse tema, nós vamos começar assistindo alguns segundos de um vídeo pequenininho. É uma cena ali de alguns segundos. E a proposta é: assista essa cena e pense que sentimento ela desperta em você. Vamos pensar nesse sentimento e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos assistir? Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Mas quando essas almas perdidas são ignoradas, elas às vezes ficam furiosas e invadem o reino físico para tornar sua presença conhecida. Vamos entrar? Imagina como que deve ser, como que era antigamente, né, Vinuto? Essa porta mexeu sozinha. Empurrou você pra cá, né? Muito antigo. Um espelho aqui. Nossa, cara, que legal, hein? A gente... Ó, tem uma vela lá queimada. Tem mesmo? Poxa, deu uma pressão no ar, cara. E aí, assistimos. Qual foi o seu sentimento? Acho que possivelmente algumas pessoas podem ter sentido curiosidade, outras podem ter ficado com um pouco de medo. Se você fosse convidado a passar uma noite nessa casa que apareceu aí, você iria? Ou, não, isso eu não quero, eu tenho medo. Eu acredito que muitos de nós não quisessem, né? Uma casa visivelmente mal assombrada, a gente olha e já vê, ali tem. Mas a primeira coisa que a gente queria conversar é que esse medo que a gente sente e que é tão alimentado pela sociedade, né, explorado em filmes, em vídeos, em contos, em histórias, é um medo infantil. Essa cena mesmo, ela foi tirada de um programa infantil, do Chapolin Colorado, vocês acreditam? Um programa de humor para crianças, né? E aí o programa todo vai se desenvolver. Por quê? Porque esse tipo de cena está muito presente no nosso imaginário e naquela criança que ainda habita em nós. Ué, Elaine, mas então quer dizer que lugar mal assombrado não existe? Mas como é que isso fica com a existência dos espíritos? Como é que as coisas se combinam? O Kardec, no Livro dos Médiuns, ele tem um tópico que fala especificamente sobre isso, sobre os lugares mal assombrados. E aí o que nós podemos dizer? A primeira coisa é que, obviamente, os espíritos existem. Isso está na base da doutrina espírita. E os espíritos não só existem, como eles convivem conosco. Os espíritos não estão só lá no plano espiritual, não. Eles estão aqui convivendo conosco. Então, eu estou aqui no meu quarto conversando com vocês. Não sei quantos espíritos podem ter aqui em volta. Certamente alguns, porque eu estou envolvida num trabalho para a doutrina espírita. Vocês, nesse momento, cada um na sua casa, é um momento de evangelho. Pode ser que muitos espíritos estejam aí junto para poder beber dessa fonte tão rica que é o Evangelho. Mas isso não é motivo para ter medo algum. Por quê?
Porque quando o espírito é um bom espírito e ele tem bons propósitos, ele não vai ter a menor intenção de nos assustar. Ele não vai nem manifestar a presença dele, justamente para que isso não nos gere um medo que possa nos desequilibrar. Não, eles sabem se colocar ali, nos orientando, nos intuindo e respeitando os nossos limites. Nós que ainda temos um pouco de medo, porque tem gente que já lida com isso muito bem. Então, os espíritos existem. No caso dos lugares mal assombrados, será que tem espíritos ali? Pode ter, como pode ter em qualquer lugar. Então, não há um lugar que, pelas suas características, atraia mais ou menos um espírito. Dizer que, não, a casa é velha, é abandonada, então os espíritos preferem aquele lugar. Não, eles não preferem. Os espíritos no livro dos médiuns, eles dizem, os espíritos gostam de pessoas. Então, como eles são atraídos pelo pensamento, não pelos objetos, a gente tem muito mais espíritos nos lugares habitados, que é onde tem gente pensando e vibrando, e aí com isso vai atrair os espíritos com quem tem afinidade, do que em lugares desertos. E aí a gente pode perguntar, nossa, mas quando eu entro num lugar deserto me dá um arrepio, me dá um medo. Por que isso? Pela nossa imaginação. A gente fica com medo porque aquele ambiente velho, como a gente viu aí na cena, né? Escuro, abandonado, ele excita a nossa imaginação, porque nós já temos uma construção social que coloca isso como um lugar mal assombrado. E aí a gente sai imaginando, a imaginação voa, e quando na realidade não era nada que precisasse nos apavorar. Então, qual é a melhor forma de afastar os espíritos maus de mim? É mudando a sintonia. O nosso pensamento, ele vai atrair espíritos. Então, se eu tenho medo, o que eu tenho que pensar é, não adianta. Aquilo que eu sinto, penso e vibro vai atrair companhias. Se a minha frequência estiver meio baixa, eu tiver com pensamentos de medo, de tristeza, de raiva, de impaciência, eu vou atrair espíritos com uma vibração não tão boa assim, e que podem, dependendo de suas características, quererem me fazer sentir medo e me assustar. Agora, se eu estiver pensando, sentindo e vibrando sentimentos de paz, de amor, de harmonia, eu vou atrair os bons espíritos para perto de mim e os maus vão naturalmente se afastar. E aí os bons espíritos certamente não vão me assustar nem me fazer sentir medo. Então, quando você tiver muito medo, achar que estiver numa situação com maus espíritos, faça uma prece, eleve o seu pensamento. Essa é a melhor arma que a gente tem. A nossa sintonia, quem regula, somos nós. E é ela que vai determinar quem serão as nossas companhias espirituais. Vamos melhorar a nossa sintonia sempre. A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade.